Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 26 de setembro, a igreja celebra a memória litúrgica dos santos mártires Cosme e Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã e ensinou-lhes de tal forma que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Cosme e Damião foram estudar na Síria, na época, um grande centro de estudos e formação. Lá, os gêmeos se especializaram nas ciências e na medicina. Tornaram-se médicos famosos pela competência, obtendo grandes sucessos nos tratamentos, como também a caridade para com os doentes. Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, eles decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso não de maneira impositiva ou constrangedora, mas principalmente através da caridade, do amor e da competência. Além disso, eles não cobravam por seus serviços médicos. Por essa razão, espalhou-se a ideia de que os dois gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Mas não era bem isso. Na verdade, os dois eram grandes almas que sabiam dar ao dinheiro o seu devido lugar. Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma, levando a elas também os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por esse motivo, Cosme e Damião são os padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. Na mesma época em que eles trabalhavam e ensinavam em nome de Jesus, o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos, e o local onde eles viviam era dominado pelos romanos. Por isso, eles foram presos sob acusação de feitiçaria e de espalhar uma seita proibida pelo imperador. O imperador odiava os cristãos porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. Cosme e Damião foram tirados violentamente do local onde atendiam os doentes e levados ao tribunal. Lá foram acusados de feitiçaria por curarem os doentes e de pregarem uma seita proibida. Ao serem questionados sobre isso, responderam: "Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e para curar." No tribunal, foi exigido deles que renunciassem à fé em Jesus Cristo e começassem a falar aos pacientes sobre os deuses romanos. Eles se recusaram, não renunciaram aos princípios do Evangelho e por isso foram duramente torturados. Cosme e Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Tudo foi preparado, então, para a execução da pena. A pena foi executada por carrascos experientes. Os santos irmãos gêmeos, porém, não morreram. Então o magistrado ordenou que fossem queimados em praça pública. Executaram a sentença, mas o fogo não os atingiu. Cosme e Damião não paravam de louvar a Deus por estarem sendo dignos de sofrerem por Jesus Cristo. Os pacientes que eram atendidos por eles, que ainda não tinham se converteram ao verem essas coisas. Os soldados decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores lhes cortaram as cabeças. Cosme e Damião foram sepultados pelos pacientes que tinham sido curados por eles. Mais tarde, seus restos mortais foram transladados para uma igreja dedicada a eles, construída pelo Papa Félix IV em Roma, na Basílica do Fórum. Lá, em toda a igreja, eles são venerados como santos mártires, ou seja, morreram por testemunharem sua fé em Jesus Cristo e não renegarem esta fé. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.